Olá a todos! Hoje eu vou falar sobre gastrulação e neurulação. O rápido desenvolvimento do embrião a partir do disco embrionário é caracterizado por aparecimento da linha primitiva, desenvolvimento da notocorda e a diferenciação das 3 camadas germinativas. A terceira semana do desenvolvimento embrionário ocorre durante a semana de ausência do período menstrual, isto é, 5 semanas após o primeiro dia do último período menstrual. Cerca de 3 semanas após a concepção, a gestão pode ser detectada por meio de ultrassonografia, como vemos na figura 5.1. A gastrulação é o processo pelo qual o disco embrionário bilaminar é convertido em um disco trilaminar, como vemos na primeira figura, 5.2, da letra A a H. Cada uma das 3 camadas germinativas, ectoderma, endoderma e mesoderma, origina tecidos e órgãos específicos. A gastrulação é o início da morfogênese. Este processo inicia com a formação da linha primitiva, como podemos ver na figura 5.2, a letra B e C. No início da terceira semana surge a linha primitiva, decorrente da proliferação e migração de células do epiblasto. Enquanto a primitiva se alonga, a região cranial prolifera e forma um nó primitivo ou fosseta primitiva. Assim que a linha primitiva surge, é possível já identificar os eixos crânio-caudal, dorsal e ventral e os lados direito e esquerdo. Pouco depois, as células abandonam sua superfície e formam o mesoblasto, que é o mesênquima, que formam os tecidos de sustentação do embrião. Então vamos lá, como ocorre a gastrulação? Quem inicia a gastrulação é o organizador de esperma. Inicia pela formação de uma estrutura chamada linha primitiva no eixo dorsal. Então, o endométrio é todo modificado para receber o embrião. As células do epitélio são rompidas e quando o embrião entra, o epitélio se reconstitui. Agora vamos lembrar quais são as células do blastocisto. Temos trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto ele fica para fora e o embrioblasto para dentro. O trofoblasto ele origina os 2 tipos celulares. O sinciotrofoblasto, que abre espaço para o embrião penetrar cada vez mais, e a célula tronco citotrofoblasto, que causa uma modificação invasiva, pega nutrientes para que possa formar a placenta. O embrioblasto, que fica para dentro, assim que ocorre a permutação, ele se transforma em 2 células diferentes, o epiblasto. Então vamos lá, como ocorre a gastrulação? Quem inicia a gastrulação é o organizador de esperma. Inicia pela formação de uma estrutura chamada linha primitiva no eixo dorsal. Então, o endométrio é todo modificado para receber o embrião. As células do epitélio são rompidas e quando o embrião entra, o epitélio se reconstitui. Agora vamos lembrar quais são as células do blastocisto. Temos trofoblasto e o embrioblasto. O trofoblasto ele fica para fora e o embrioblasto para dentro. O trofoblasto ele origina os 2 tipos celulares. O sinciotrofoblasto, que abre espaço para o embrião penetrar cada vez mais, e a célula tronco citotrofoblasto, que causa uma modificação invasiva, pega nutrientes para que possa formar a placenta. O embrioblasto, que fica para dentro, assim que ocorre a permutação, ele se transforma em 2 células diferentes, o epiblasto, que é a célula dorsal, e o hipoblasto, que é a célula ventral. Como podemos ver na última imagem, o epiblasto ele está situado na cor azul, enquanto que o hipoblasto está situado na cor amarela. A região mais posterior, que é o cóccix, as células dessa região sofrem algumas mudanças, a epibolia. Mudam o formato e em seguida ocorre uma invaginação.
sempre inicia na região anteroposterior. A linha primitiva é a primeira evidência. A linha primitiva, ela finaliza no nó primitivo. Esse nó primitivo, ele permite uma comunicação com estruturas que estão abaixo dele. Portanto, funciona como um canal de ligação. Tanto um canal de ligação, quanto formação da notocorda, dos folhetos, sistema nervoso central, e ainda organiza as funções dos mesmos. A linha primitiva, ela sinaliza onde vai ser a parte central, o eixo onde a coluna vertebral vai aparecer. Então, pessoal, essa linha primitiva vai ser tipo um rascunho de onde vai ser a coluna vertebral. Depois que essa linha primitiva some, nasce, portanto, a notocorda. Mas como ocorre a formação dos 3 folhetos embrionários? Ocorre, resumidamente, uma epibolia, depois uma invaginação e depois uma ingressão. Então, temos o epiblasto e o hipoblasto inicialmente. O hipoblasto, ele perde a função nos seres humanos. Ele não forma nada, não tem função nenhuma. O epiblasto, através de suas células, ele vai dar origem ao mesoderma. Então, as células deixam de ser mesenquimais e ficam epiteliais. Também forma um endoderma. Então, o epiblasto é que dá origem ao movimento celular. Então, já que o epiblasto deu origem ao mesoderma e o endoderma, ele vai mudar de nome. O próprio epiblasto será o equitoderma. Já que os outros dois mudaram de nome, ele recebe esse nome, equitoderma. Mas o que delimita o mesoderma de produzir, de continuar produzindo? São 2 membranas, que delimitam o começo e o fim do embrião. A membrana anterior é a membrana bucofaríngea, que dá origem à boca. E a posterior é a membrana cloacal. Então, por fim, o epiblasto é que dá origem aos 3 folhetos. Então, prosseguindo, o ectoderma mais o mesoderma extraembrionário, que contém somatopleura, dá origem a 2 membranas, que lá na frente vão formar vários órgãos. Mas como ocorre a formação dos anexos embrionários? Temos a placenta, que contém a parte fetal e a materna, que no caso possui os vasos sanguíneos da mãe. Então, na parte fetal ocorre a absorção de nutrientes e age nos sistemas. Na materna, as células teciduais, que produzem muitos hormônios. Temos o cordão umbilical, que é responsável pelo transporte de sangue e possui uma grande quantidade de células-tronco, que futuramente podem ser usadas até para terapia. Temos o saco nivetelínico, ou vesícula umbilical, que ajuda a construir os intestinos. Ele é formado fora do corpo e regressam através do umbigo. E é a primeira região do embrião a produzir hemácias, isso na 5ª semana de gestação. Serão chamadas de hemácias embrionárias. Há um caso clínico que a persistência de hemácias embrionárias na fase adulta pode causar anemia. Então, essas hemácias embrionárias, elas somem. É normal sumir. Porém, se elas permanecerem na fase adulta, esse adulto com certeza terá uma anemia. Temos a bolsa amniótica, formada pela somatopleura, que ajuda na manutenção e formação dos órgãos mais internos. Age na microbiótica intestinal e qualquer interferência externa pode causar patologias. Então, a somatopleura, ela age na termorregulação, até porque o feto ele é 4 graus acima da mãe, da temperatura da mãe. E a somatopleura também, ela promove proteção mecânica. Então, como eu disse anteriormente, a bolsa amniótica, ela age na microbiótica intestinal. E qualquer interferência externa
pode causar patologias. Eu vi um artigo falando sobre a questão das bactérias, porque a mãe possui bactérias, as bactérias boas. E daí qualquer interferência que venha do meio externo e provoque alguma alteração nessas bactérias, acabam provocando patologias no feto. Eu vi um artigo que fez um experimento com 2 ratos. O primeiro rato, ele comia a ração Big Mac, uma ração que tinha uma bioquímica com essas comidas, que não tem nenhum tipo de nutriente e que não causa nenhum benefício para a saúde. E o outro, ele comia uma ração com muita fibra, muita proteína. Então, o ratinho que comia a ração Big Mac, ele ficou com déficit de atenção, alergia. Então, por exemplo, o feto que a mãe não se alimenta com fibras, não tem toda uma alimentação nutricional saudável, o filho ele pode ter alguns problemas, como déficit de atenção, autismo, alergia, problema na memória, imunidade baixa. Temos também o alancoide, ele faz parte do sistema reprodutor do embrião e ele é formado fora. Ele faz parte do desenvolvimento do sistema urinário e reprodutor. Então, como já foi falado, né? Temos a sinalização da BMP. Então, as células do epiblasto migram através da linha primitiva, formando o endodermo e o mesoderma. E esse epiblasto recebe o nome de ectoderma, já que foi criada essas 2 outras estruturas, que é o endodermo e o mesoderma. A notocorda, ela é um bastão celular que define o eixo do embrião, serve como base para o esqueleto axial, tal como ossos da cabeça e coluna, e indica a futura área dos corpos vertebrais. A coluna vertebral, ela se forma ao redor da notocorda. Depois ela degenera e desaparece. Ela induz ectoderma a se expressar e formar a placa neural, que a gente começa a ver o início do sistema nervoso central. Então, esses 2 complexos estão na drosófila. Houve um experimento que fizeram inversão desses genes. Onde era para nascer patas, colocaram os genes para nascer antenas. E assim vice-versa. E houve o crescimento, todo o desenvolvimento. No bitórax, fizeram a mutação do gene OBX para que ele expressasse mais. Então, o que ocorreu? Duplicou a região do tórax. Por isso, bitórax. Esses experimentos foram feitos na drosófila. Então, no primeiro antenopédia, onde era para nascer patas, nasceram antenas, e onde era para nascer antenas, nasceram patas. E o inseto ficou viável do mesmo jeito. Na bitórax, houve essa duplicação da região do tórax. Já se isso ocorresse no embrião, ele nem chegaria a concluir sua formação. Ele se tornaria um embrião não viável. Tem um artigo que fala sobre a região lombar, que foi retirado 3 genes e a região torácica, ela duplicou. Então, houve um crescimento de costelas nessa região. Então, fatores externos como drogas, bebidas, má nutrição, altera os genes ROX e podem possibilitar a formação de órgão, mas isso é raro. Afeta a formação de órgãos. Então, no caso, se chama agenesia. Há vários artigos referentes, inúmeros mesmo, a modificações dos genes ROX. Agora vamos falar sobre neurulação. Concluímos a gastrulação e agora vamos para a neurulação. Os processos envolvidos na formação da placa neural e pregas neurais e no fechamento dessas pregas para formar o tubo neural
constituem a neurulação. Com o desenvolvimento da notocorda, o ectoderma se expressa formando uma placa, a placa neural. O ectoderma da placa dá origem ao sistema nervoso central e outras estruturas. Por volta do 18º dia, a placa neural se evagina ao longo do eixo central, com pregas neurais em ambos os lados, como vemos nessa figura. Daí vemos os primeiros sinais de desenvolvimento do encéfalo. No fim da terceira semana, se aproximam e fecham, formando o tubo neural. A formação do tubo neural é um processo celular complexo, que envolve genes e fatores mecânicos e extrínsecos. A neurulação se completa na quarta semana. Então, retomando, a linha primitiva forma o nó primitivo e, por fim, a notocorda. Isso lá na gastrulação, que faz a indução da placa neural, induz a formação do tecido neural. Após 12 semanas, já temos a finalização do sistema nervoso e início das sinapses dos neurônios. Então, a partir daí, o embrião terá consciência. Temos também a coordenação motora, final do segundo semestre, no caso 20 semanas. O tecido neural, ele vira revestimento. As moléculas deixadas pelo nó primitivo. Então, onde tem nó primitivo, acaba acumulando o cordin e o BMT7, que é o fator morfogênico do osso. Então, participa da indução das placas neurais. Então, como é que o ectoderma se torna tecido nervoso? Ou ele vai para o tecido nervoso, ou ele vira epitélio de revestimento. Portanto, a diferenciação do ectoderma ocorre através do aparecimento ou inibição do cordin e BMT7. O BMT7 ele acaba gerando epitélio de revestimento da pele, enquanto que o cordin transforma o ectoderma em tecido neural. Um inibe o outro. Por isso que na parte central tem uma mucosidade. Então, as células do ectoderma se modificam morfologicamente, ocorrendo a epibolia na região central, formando o sistema nervoso. As células modificadas vão para a região da notocorda, após terem sido empurradas pelas células maiores. Depois acabam invaginando, até que em determinado momento há um fechamento dessas bordas. Essas células das bordas são as que formam a crista neural. Essa crista neural ela faz ingressão para o mesoderma por conta da pressão sofrida pelas células que ficam na borda. Todo esse processo é para formar o tubo neural. Então, o embrião ele já pode ser chamado de embrião, uma vez que era chamado de disco. Então, ele deixa de ser chamado de disco e agora pode ser chamado de embrião. A região cranial e caudal são as últimas a se fecharem. Então, vamos lá, mas quem é responsável por fechar essas estruturas, essas aberturas? É o ácido retinóico. Porém, para a produção desse ácido retinóico, é preciso de muito ácido fólico. Então, a mulher que quer engravidar tem que tomar ácido fólico para ajudar no fechamento dessas estruturas, no caso, os tubos neurais. Antes, só tínhamos mesoderma, ectoderma e endoderma. Agora, vamos ter o neuroepitélio. Então, o ectoderma se modificou, criando o tubo neural, e esse tubo receberá esse nome, neuroepitélio. Vai dar origem a todas as células que temos no sistema nervoso, como os neurônios. E não deve só haver ácido fólico, mas também muita proteína. Então, o principal problema para o não fechamento ou até patologias é a questão da má nutrição. Então, após o fechamento do tubo neural, terá a migração das células da crista neural. Elas migram por todo o mesoderma deste embrião. A crista neural dará origem a todas as estruturas periféricas.
Então, ocorre uma ingressão da transição do epitélio mesenquimal. Após a migração e depois de ter encontrado o lugar que vai ficar e o início de transição do epitélio, então ocorre aí o início da transição do epitélio mesenquimal. As células mudam de um estado. Pois bem, concluindo o processo de gastrulação e neurulação, trago agora alguns problemas que ocorrem nas fases de gastrulação e neurulação. Temos o teratoma tracocócigeo, que são restos da linha primitiva, que persistem, dão origem a esse tumor grande. Temos a acrania, cisto na espinha bífida e a sirenomélia. Todas essas doenças são ocasionadas por problemas durante a gastrulação e neurulação. Então, pessoal, foi isso. Eu não trouxe algumas questões no slide, mas eu formulei algumas no Kahoot. Então, eu vou deixar disponibilizado o link das questões aqui no YouTube, como também vou mandar no grupo da turma, para que a gente possa resolver as questões. By the end of the second week of development, the bilaminar embryonic disc, consisting of the hypoblast and epiblast, has formed. Throughout the third week of development, this bilaminar disc differentiates to establish 3 primary germ layers, in a process known as gastrulation. Around 15 days after fertilization, a thickened structure forms along the midline in the epiblast near the caudal end of the bilaminar embryonic disc. This is called the primitive streak. At this stage, the formation of the primitive streak defines the major body axes of the embryo, including the cranial end towards the head and caudal ends towards the tail, as well as the left and right sides of the embryo. At the cranial end of the embryonic disc, the primitive streak expands to create a primitive node which contains a circular depression, known as a primitive pit. This depression continues along the midline of the epiblast towards the caudal end of the streak, forming a primitive groove. Once formed, cells of the epiblast migrate inwards towards the streak, detach from the epiblast, and slip beneath it into the interior of the embryo. This process is known as invagination. The first cells to invaginate through the primitive groove invade the hypoblast and displace its cells. The hypoblast cells are eventually completely replaced by a new proximal cell layer, which is referred to as the definitive endoderm. By day 16, the majority of the hypoblast has been replaced. The remaining cells of the epiblast are now referred to as the ectoderm and forms the most exterior distal layer. Some of the invaginated epiblast cells remain in the space between the ectoderm and newly formed definitive endoderm. These cells form a germ layer known as the mesoderm. Once the formation of the definitive endoderm and mesoderm are complete, epiblast cells no longer migrate towards the primitive streak. Throughout gastrulation, the ectoderm continues to form from the cranial to the caudal end of the embryo, establishing 3 distinct primary germ layers throughout the whole embryonic disc. The gastrulation process is finally complete. The first event of neurulation is the formation of a thickened area of cells, called the neural plate. The neural plate forms at the cranial end of the embryo,
and grows in a cranial to caudal direction. The cranial or head end of the neural plate indicates the region of the future brain, and the narrower caudal or tail end represents the future region of the spinal cord. By the end of the third week of development, the lateral edges of the neural plate become elevated and move together to form the neural folds. The resulting space, created by the folding of the neural plate, is called the neural groove. The neural folds fuse together, and the neural plate transforms into the neural tube, the precursor to the central nervous system. Fusion of the neural tube usually begins in the middle of the embryo, extending in both cranial and caudal directions. During the closure of the neural tube, cells on the crest of the neural folds detach, forming a new cell population called the neural crest. These cells contribute to the formation of the peripheral nervous system. Once the neural tube has completely fused, the process of neurulation is complete.